Fala galera, beleza? Aqui é o professor de Física, Thiago Lima. Vamos fazer mais uma aulinha aí, hoje sobre queda livre e lançamento vertical. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você acha que vale a pena assistir, são 40 minutos de aula, é um tempo longo, mas a ideia é você sair daqui entendendo toda a parte teórica, histórica da evolução do pensamento científico nesse tópico e principalmente sabendo resolver os problemas de queda livre e lançamento vertical, beleza? Então, se você tem um interesse no assunto, já deixa um ok aí, depois faz um comentário, fala o que você achou. Aqui é bem... o estúdio é minha casa, tem o meu cachorro latindo, não tem maquiagem no meu rosto, tá bem raiz a parada. Beleza? Espero que vocês gostem e vamos começar nossa aulinha. Galera, queda livre e lançamento vertical. Vamos falar um pouquinho aí sobre a história que nos possibilitou chegar onde nós sabemos a respeito do movimento de queda dos corpos. O primeiro cara a ter ideias, que explicava o movimento de queda dos corpos foi esse caboclo aí, Aristóteles. O Aristóteles ele era um cara, ele não era um físico, o Aristóteles ele era um filósofo, apesar que a física ela tem ali a sua origem na filosofia, mas o Aristóteles ele não era um físico. Para ser físico você tem que usar, por exemplo, um método experimental. Você faz o experimento, analisa as variáveis, encontra a equação que vai explicar aquele fenômeno natural, a fim de você utilizar isso como tecnologia num futuro, logo em seguida. O Aristóteles não. O Aristóteles ele tinha os seus pensamentos relacionados à mecânica de uma maneira muito intuitiva, sem uso de método experimental. Quando você, por exemplo, você chega para uma criancinha e entrega para essa criancinha uma melancia e um morango e pergunta para ela, se eu soltar a melancia e o morango aqui, quem que vai chegar no chão primeiro? É muito provável que essa criança diga que vai ser a melancia, Ela vai falar, a melancia ela é mais pesada, ela está sendo mais... Ela quer ir para o chão, tem mais vontade de ir para o chão do que aquela outra fruta de menor massa. Então, para o Aristóteles, se dois objetos fossem abandonados de uma mesma altura, chegaria no chão primeiro aquele que tivesse uma maior massa, beleza? E essa é uma experiência que acontece no nosso dia a dia. Se você tem uma maçã e tem uma folhinha e as duas se desprenderam da árvore no mesmo instante de tempo e da mesma altura, você vai ver a maçã caindo primeiro e a folhinha caindo mais lentamente. Então, Aristóteles ele atribuía que o tempo de queda de dois objetos dependeria da massa dos dois. Como eu disse, ele não fazia experimentos para verificar se isso estava certo ou errado, beleza? Ele não utilizava do método experimental. E da nossa vivência cotidiana, isso que o Aristóteles observou acontece em várias situações. Se você pega uma folha de papel, ela cai mais devagarzinho, ela cai mais lentamente e muitas pessoas vão falar que é porque ela é leve. Na verdade, ela cai dessa maneira não por causa da massa dela. Porque se você pega essa mesma folha de papel, a massa continua a mesma. A massa. Virou um trocadilho infame aí. Você pegou aquela folha de papel que tem pouca massa, amassou, ela continua com pouca massa. Mas na hora que você solta, ela cai mais rápido do que antes. Então, não foi a massa dela que fez com que ela demorasse mais ou menos tempo para cair. O que fez com que ela demorasse mais ou menos tempo para cair foi o formato dela. Tem a ver com a resistência do ar que essa folha vai sofrer. E essa constatação foi feita pelo Galileu Galilei, mais de 1.700 anos depois. Eu gosto de colocar as datas, se você não prestou atenção, olha lá. Aristóteles, 384 a.C. foi o nascimento dele. Galileu Galilei, que é um gênio da física, é considerado o pai da física, o pai do método experimental, foi um grande revolucionário do pensamento científico, nasceu
em 1564, se eu não me engano, no dia 15 de fevereiro, mas eu não tenho essa informação certa, pelo menos eu não coloquei ali, eu não lembro. Beleza? Então Galileu, ele desvendou os mistérios a respeito do movimento dos corpos utilizando do método científico. O que é o método experimental, o método científico? Ele vai testar, ele vai fazer experimentos, ele vai ver quais são as variáveis que influenciam no tempo de queda dos corpos. Será que a massa vai fazer parte dessa, vai ser uma dessas variáveis? E conta a lenda, né, que Galileu Galilei, ele sobe até a Torre de Pisa. Na verdade, isso é uma lenda, isso nunca aconteceu, mas para a história ficar mais bonita, ele subiu aqui nessa nossa torrezinha de Pisa, abandonou objetos de massas diferentes a fim de verificar, de mostrar que a teoria do Aristóteles ela estava errada. E para isso ele abandona objetos de massas diferentes de uma mesma altura e ele conclui que os dois chegam juntos no chão. Como eu falei, essa é uma experiência que você pode fazer aí na sua casa, né? Dá um pause aí no vídeo, pega, por exemplo, um objeto bem leve. Às vezes, rapidão, vocês vão ouvir alguns passinhos no chão aqui. Os meus cães, eles estão aqui no quarto comigo, beleza? Galera, mas a ideia é, você pega dois objetos, um mais pesado, ó, estou aqui com aquele T, né, o Benjamin, das tomadas, e um outro objeto bem levezinho, um lápis aí, por exemplo. Você solta os dois, eles vão cair juntos. Vão bater no chão no mesmo intervalo de tempo se eles forem abandonados na mesma altura. Ok? Se você pega uma folha de papel que antes demorava para cair, amassa, e solta uma pedra com essa folha de papel amassada, as duas vão cair praticamente juntas. Então, não é a massa que influencia no tempo de queda. É a resistência do ar que esse objeto pode sofrer mais ou menos. Então, como no caso dessas duas esferas aqui que o Galileu Galilei abandonou, imagina uma de 1 kg, a outra de 5 kg. Na hora que ele solta as duas aqui, elas caem praticamente juntas, batem no chão com a mesma velocidade e no mesmo intervalo de tempo. Então, o que a gente pode concluir disso? Que o Aristóteles estava errado, que o tempo de queda dos objetos, quando abandonados da mesma altura, vão ser iguais desde que você possa desprezar a resistência do ar, desde que a resistência do ar sobre eles passe a ser, né, seja desprezível. E aqui nós temos uma pena e uma pedra que quando a gente solta dentro de uma campânula e que a resistência do ar não pode ser desprezada, uma cai, a pedra, que tem maior massa, acaba caindo primeiro. Agora, se você consegue fazer um vácuo, se você consegue retirar o ar de dentro dessa campânula, na hora que você abandona pedra e pena, vocês vão perceber que os dois chegam juntinhos ao solo. Eu vou deixar um link nesse vídeo para vocês acompanharem a experiência que a NASA fez num ambiente controlado, em que ela solta uma bola de boliche, uma pena, primeiro com ar na sala, e obviamente a bola de boliche chega primeiro. Depois a NASA, né, os cientistas retiram o ar de dentro dessa sala, ok? E aí solta a pena e a bola de boliche novamente, e os dois caem juntos no chão, mostrando que o experimento de Galileu, que é considerado um dos experimentos mais bonitos que a humanidade já fez, estava correto. Você pode até hoje em dia pensar, pô, mas esse experimento é um dos mais bonitos que a humanidade já fez. Porque você tem que lembrar que antigamente todo mundo pensava diferente de Galileu Galilei. Então o que hoje nos parece simples, para a época foi revolucionário e por isso é um experimento considerado um dos mais bonitos já praticados pela humanidade. Beleza? O homem, quando chegou na Lua, também fez esse experimento. Ele soltou uma pena e um martelo, e como na Lua, apesar de ter, né, tem gravidade, mas não tem atmosfera, os dois objetos chegaram ao chão no mesmo instante de tempo. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Então vamos lá. Galera, o que a gente vai começar a falar aqui agora é um pouco sobre as características da queda livre, beleza? Então, nessas características da queda livre, eu coloquei uma figura ali. O Galileu Galilei ele não fez esse experimento com o objeto em queda livre em si, porque vocês vão perceber que o tempo de queda de um objeto, quando você o abandona mesmo de uma altura muito grande, por exemplo, 45 metros, esse objeto ele cai muito rápido.
tá? Ele vai cair em 3 segundos. Então, é muito complicado fazer uma análise, ainda mais naquela época do Galileu. Se hoje a gente com cronômetro já vai ter dificuldade para fazer esse experimento, você imagina lá na época do Galileu Galilei. Então, essa experiência que a gente pode fazer hoje em dia com maior facilidade, usando alguns programinhas, alguns sensores e tal. Mas imagina que do alto ali de uma árvore se desprende um fruto. Então, repara que no instante t0, a velocidade desse fruto era 0, e após 1 segundo, esse nosso fruto ele vai percorrer uma distância. Deixa eu mudar minha cara aqui de lugar. Galera, após um segundinho, esse nosso fruto ele vai percorrer uma distância de 5 metros e a velocidade dele passa de 0 para 10 metros por segundo. Galera, a queda livre, ela acontece, né? O corpo cai devido à atração gravitacional que a Terra exerce nos corpos. A Terra está puxando esse objeto para o centro do nosso planeta, ok? Então, esse movimento ele vai ser um movimento que, quando a resistência do ar pode ser desprezada, ele só tem influência da atração gravitacional. E após 1 segundo de movimento, a velocidade aumenta de 0 para 10 metros por segundo, ou seja, é um movimento acelerado, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando passa mais 1 segundo, a velocidade vai aumentar mais 10 metros por segundo aproximadamente, ela vai de 10 para 20. Vai passar mais 1 segundo, ela vai de 20 para 30 metros por segundo. E por ser um movimento acelerado, repara, no primeiro segundo ele percorre 5 metros, depois ele percorre 15 metros, depois ele percorre 25 metros. A gente não pode falar que esse objeto em queda livre ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Percorrer distâncias iguais em tempos iguais é quando a velocidade do corpo ela é constante. E o nosso objeto ele está com a sua velocidade variando, no caso, acelerando. Então ele vai percorrer distâncias cada vez maiores em um mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? E pelo fato da velocidade aumentar 10 metros por segundo a cada 1 segundo, nós podemos dizer que a aceleração desse nosso objeto em queda livre, ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, a aceleração do planeta Terra, né, a aceleração do... Perdão. Um minuto. O microfone se soltou aqui. Então, galera, recapitulando aqui, como esse nosso objeto ele está em queda livre, a cada 1 segundo que se passa, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo. Então, a gente pode falar que a aceleração de queda, a aceleração devido à atração gravitacional, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, a atração, a aceleração de um corpo em queda livre é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que para fins matemáticos a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, deixa a nossa conta um pouquinho mais redonda, tudo bem? Galera, resumindo até aqui, a queda livre nada mais é do que uma situação específica de um objeto que está em MRUV. Só que esse movimento ele agora é vertical e a aceleração que o corpo adquire, ela recebe o nome de aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade depende de onde que esse corpo foi abandonado. Foi no planeta Terra? Foi em Marte? Foi em Júpiter? Foi em Saturno? Foi na nossa Lua? Então, cada planeta vai ter uma aceleração de queda livre, uma aceleração devido à atração gravitacional, que vai depender desse planeta onde o objeto foi abandonado. Tudo bem? Fazendo uma análise agora de um objeto que é lançado verticalmente para cima, olha o que nós vamos ter. Ó. Durante o nosso movimento de subida, imagina que eu lancei esse meu foguetinho a uma velocidade de 30 metros por segundo, no instante zero ele estava na altura zero, vai passar 1 segundo, galera, o que a gravidade vai fazer? A gravidade ela vai fazer a velocidade diminuir. A gravidade quer que esse objeto que foi lançado para cima, quer que esse objeto não suba, ok? Então, a cada 1 segundo que passa, a velocidade desse foguetinho vai diminuir aproximadamente 10 metros por segundo. Então, quando a velocidade dele era 30, era no instante zero,
Passa um segundo, a velocidade cai para 20, passa mais um segundo, a velocidade cai para 10 metros por segundo, e por fim, no terceiro segundo, a velocidade dele chega a 0 metros por segundo. Beleza? Repara as distâncias que ele percorre. No primeiro segundo ele percorre 25 metros, no segundo segundo ele percorre aqui 15 metros e por fim ele percorre 5 metros. Ele não fica um segundinho parado lá em cima. Eu me lembro que quando eu era estudante caiu uma questão como essa no vestibular da UFMG e eu errei feliz. Na hora que eu fui representar o gráfico da velocidade pelo tempo, eu errei a questão. Porque eu pensei, ele fica um instantezinho de tempo lá em cima, parado, com velocidade zero. Não. Ele já inverte o movimento. Ele chegou lá em cima, galera. Na hora que ele chega, ele já está começando o movimento de descida. Então, no mesmo instante, 3 segundos, o seu foguetinho, ele já está lá invertendo o movimento, ele já começa a descer. E aí é igual a historinha do fruto do slide anterior. Passou um segundo, a velocidade vai para 10, passou mais um segundo, ela foi para 20 metros por segundo, e esse nosso foguetinho ele chega no chão com uma velocidade de 30 metros por segundo. Por que eu coloquei a velocidade aqui negativa e aqui positiva? Porque a velocidade, pessoal, ela é uma grandeza que em breve ela será chamada de grandeza vetorial. Ela tem sentido. Então, se quando o foguetinho subia, eu atribuí que a minha velocidade ela era positiva, agora que o meu foguetinho está descendo, eu preciso atribuir que a velocidade dela é negativa. Por isso, menos 10, menos 20, menos 30 metros por segundo. Tudo bem? Galera, particularidades aqui do nosso lançamento vertical para cima, né? Considerando que o corpo ele é lançado e ele retorna aqui para a mesma altura, a gente vai perceber que a velocidade com que eu lanço é a mesma velocidade com que esse foguete retorna. Então, se você tivesse uma situação em que a resistência do ar ela é desprezível, se você dá um tiro para o alto e essa bala, né, esse projétil, ele sai a 1000 km por hora, ele sai a 1000 km por hora, sobe e quando ele retornar, ele retorna com 1000 km por hora. Só que no nosso mundo real temos resistência do ar, então parte da energia mecânica desse foguetinho, ela acaba desse projétil acabaria sendo dissipada, beleza? Mas aqui a gente está brincando sem resistência do ar. Meus queridos, o tempo da subida é igual ao tempo da descida, desde que ele retorne para a mesma altura, para a mesma posição que ele foi lançado. Beleza? A nossa aceleração da gravidade, a nossa aceleração aqui do nosso movimento é a aceleração da gravidade, ok? E no caso do planeta Terra, essa aceleração vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, para ficar um pouquinho mais fácil a nossa conta. Tranquilo, galera? Vocês estão bebendo água, né? Mantenham-se hidratados aí nesse período de quarentena. Beleza, galera? Deixa eu ver onde que eu vou precisar botar minha cara aqui agora. Meus queridos, a parte matemática das equações de queda livre e lançamento vertical é um MRUV. Então as equações são as mesmas. A primeira ali, né, a equação horária da velocidade, uma equaçãozinha de primeiro grau, V igual a V0 mais AT, onde a nossa aceleração, a gente vai trabalhar com o G de gravidade, a aceleração da gravidade. Aqui nós temos a equação horária da posição, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E, por fim, a nossa equaçãozinha de Torricelli, né? A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. Galera, ΔS é deslocamento, ΔS não é distância percorrida. Ah, mas tem situações que a distância percorrida é igual a deslocamento. Sim, mas nem sempre vai ser, ok? Então você não pode falar que ΔS é a mesma coisa que distância. ΔS é a variação da posição, e a variação da posição chama-se deslocamento. Eu vou falar muito disso numa próxima aula sobre grandezas vetoriais, ok? Para você entender agora o que é, qual a diferença de distância e deslocamento. Vamos supor que eu
Saí da posição 0, fui até a posição 10. Acabou o meu movimento aí. Então, o meu deslocamento é a posição final menos a inicial. 10 menos 0. Então, meu deslocamento foi de 10 metros. Se eu fiz isso em linha reta, acontece que a distância também foi de 10 metros. Então, a minha distância e o meu deslocamento foram idênticos, ok? Tiveram o mesmo valor. Agora, se eu saio da posição 0, vou para a posição 10 metros e volto um pouquinho para a posição 8, eu percorri no total 12 metros. 10 para ir, 2 para voltar. Andei no total 12 metros. Mas o meu deslocamento, que é a posição final menos a inicial, a posição final é 8. A posição inicial é 0. Então, o meu deslocamento foi de 8 metros, ok? Então, temos aí um exemplo de diferença de deslocamento para a distância percorrida. Se deu um barulho aí agora, foi meu estômago com fome. Tá quase na hora do almoço aqui em casa, tá? Galera, um detalhe muito importante. As grandezas, velocidade, aceleração e o próprio deslocamento são grandezas que o sentido é importante. Então, quando a gente vai usar essas equações nas aplicações matemáticas, é muito importante que você estabeleça o sentido positivo e negativo do seu referencial. Senão, vai dar problema, ok? Então, você tem que falar o que vai ser positivo e o que vai ser negativo. Para cima é positivo, para baixo é negativo? Não sei. Quem vai fazer essa escolha vai ser você. Tudo bem? Eu vou fazer uma pausa aqui agora porque eu estou com fome. Então, retomando aqui a nossa aulinha, eu coloquei aqui um exemplo para a gente dar uma discutida, beleza? Então, vamos às aplicações aqui agora. Então, exemplo, o homem atira verticalmente para baixo, de cima de uma ponte, uma pedra com velocidade de 10 metros por segundo. Parece ter umas vírgulas a mais aí, né? Não sei. Após 3 segundos, ela toca a superfície da água. Desprezando a resistência do ar, determine a altura da ponte e a velocidade da pedra ao tocar a água. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o nosso sistema de referência e colocar os dados da questão aqui no cantinho, né, para você saber o que você está fazendo. Eu escolhi esse sistema de referência aqui, ó. Tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. Para falar a verdade, nesse exemplo seria melhor você escolher o contrário. Porque como a velocidade de lançamento dessa pedra é para baixo e a gravidade aponta para baixo, as duas seriam positivas, ok? Mas não tem problema algum você escolher um sistema desse jeito, vai dar na mesma, você vai chegar no mesmo resultado, ok? Então os dados eu coloquei aqui, ó. A gravidade do nosso planeta Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, coloquei o sinal negativo porque ela aponta para baixo. A velocidade com que a pedrinha foi lançada é de menos 10 metros por segundo, menos também porque ela foi lançada para baixo, beleza? E aí vem dois detalhes. Eu coloquei que o nível 0 é o chão, é a superfície da água. E que a altura que esse menino está lançando a pedra, né, a altura da ponte aqui, ó, é a minha altura H. Então, por que a posição inicial é H? Porque a posição inicial da pedra, né, o momento que a posição que a pedra começa o movimento, é a altura da ponte. E o momento que termina o movimento da pedra é quando ela chega na superfície da água. É a posição 0. Tudo bem? Então, com base nesses dados, a gente vai escolher uma dessas 3 equações para calcular a velocidade com que a pedra chega na superfície da água e a altura da ponte. Bem, para calcular a altura da ponte, a melhor equação é essa daqui, ó. Nós queremos saber a posição final da pedra, a gente sabe, é 0. Ela chegou na água. A posição inicial é o que a gente quer, é a altura da ponte. Temos o V0, temos o tempo, temos a gravidade. Então, tá fácil de resolver essa questãozinha.
Como disse, a posição final é zero, porque é a hora que ela chega na água, a posição inicial é a razão, é o que eu quero descobrir. V0 é a velocidade com que ela foi lançada, negativa porque eu escolhi que tudo que apontar para baixo é negativo. O tempo são 3 segundos. A gravidade também está apontando para baixo, por isso ela é negativa, menos 10. O tempo ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa continha, né? Menos 10 vezes 3 dá menos 30. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes menos 10 vai dar menos 90. Menos 90 dividido por 2, menos 45. Menos 30, né? Aqui, ó. Menos 30 com menos 45 dá menos 75. Passei para o lado de cá, a altura da ponte é igual a 75 metros. Convenhamos, não é difícil, tranquilo. O próximo item, né, que a questão ela nos pede, é a velocidade com que essa pedrinha ela chega lá na superfície da água. E olha só, dá para fazer sem usar essa equação que eu coloquei aqui para vocês. A pedra ela vai aumentar a velocidade dela 10 metros por segundo a cada segundo. E são 3 segundos de movimento. E ela já parte com velocidade inicial 10. Então ela já tem velocidade inicial 10. Passou um segundo, vai para 20. Passou mais um segundo, vai para 30. Passou mais um segundo, vai para 40. Né? Então, com essa equação, você vai chegar no mesmo resultado. A velocidade final é o que você quer, a velocidade inicial é menos 10, a gravidade é menos 10, porque ambas, velocidade inicial e gravidade, apontam para baixo. Eu escolhi que tudo que apontar para baixo tem sinal negativo, vezes o tempo. Chegamos na velocidade, menos 20 metros por segundo. Tranquilo? Não é difícil essa questão, concordam comigo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, anota aí nos comentários. A outra questão que eu coloquei, essa sim é um pouquinho mais complicada e a gente vai demorar um tempinho um pouco maior para fazer. Um balão sobe a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Quando ele se encontra a 40 metros de altura, um saco de areia de massa 1 kg, se desprende do balão. Determine quanto tempo ele levará para chegar ao solo, ele é o saco de areia, tá? E a velocidade com que esse saco de areia chega ao solo, chega ao chão. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui, que a gente precisa entender, é qual vai ser o movimento desse nosso saco de areia. Mas antes disso, eu coloquei aqui o seguinte, vamos escolher o nosso sistema de referência? Bem, o nosso sistema de referência, tudo que apontar para cima positivo, tudo que apontar para baixo negativo, ok? Aí, quando esse saco estava a 40 metros de altura, ele se desprende do balão. Será que imediatamente ele começa a cair? Não! Porque, galera, existe a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, na verdade, a lei da inércia de Galileu Galilei. O Galileu, galera, ele percebeu que quando um corpo ele estava em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento. Então, quando esse saco de areia aqui se desprende, ele se desprende, mas ele estava indo para cima, junto com o balão. Então, se ele estava indo para cima, ele vai continuar indo para cima. Então, antes dele começar a cair, primeiro ele vai ter que continuar subindo até a velocidade dele zerar, para aí sim ele inverter o sentido do movimento. É aqui que muita gente acaba errando, porque a maioria das pessoas acha que esse saco de areia, já na hora que ele se desprende, ele já cai. Não. Ele primeiro sobe para depois cair, ok? Então, a gente pode dividir esse movimento em subida e descida, mas vai dar trabalho, mais trabalho. Eu acho que o aluno ele precisa entender o que está acontecendo aqui, né? E quando a gente aplica a equação horária da posição, vocês vão perceber que é muito rápido a resolução desse item se você souber trabalhar o que está acontecendo. Olha, você escolheu o sistema de referência, apontou para cima positivo, apontou para baixo negativo. Vamos considerar, galera, que o chão é o nosso nível zero e que a altura que o saco de areia sai é 40 metros. Então, olha só o que a gente já tem. Os dados da questão. Os dados fornecidos pela questão estão me dizendo o seguinte, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não coloquei no enunciado, mas isso sempre vem no enunciado, beleza? Aqui é porque a gente já
né? Na aula, às vezes, a gente esquece isso, mas a gravidade é do planeta Terra. Como ela aponta para baixo, menos 10. A posição inicial do saco de areia é 40. Ele não vai sair daqui, ó. Então, se ele sai da posição 40, essa é a nossa posição inicial. E qual vai ser a posição final dele? O final do movimento é aqui, quando o saco de areia chega no chão. É 0 metros. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. Eu fiz questão de colocar ela aqui com sinal positivo. Então, galera, quando você vai fazer essa questão, você pode primeiro calcular quanto tempo ele demora para subir e chegar na altura zero, quanto tempo ele demora para descer e chegar no chão. É uma possibilidade, mas vai dar mais trabalho. Se você fizer igual eu estou fazendo aqui, você já mata a questão de uma vez só. Olha só. Substitui os valores. Ó. Posição final é a posição que ele vai ter quando ele chega no chão, é 0. Posição inicial é de onde ele saiu, altura 40 metros. Ele saiu com uma velocidade inicial igual a 10 vezes o tempo t. Menos a gravidade, que é a ponta para baixo, t ao quadrado sobre 2. Vai dar, galera, uma equação de segundo grau. Né? Não vai ter jeito de fugir disso aqui, não. Deixa eu colocar minha cara aqui. 0 é igual a 40 mais 10t. 10 dividido por 2, 5, então fica menos 5t ao quadrado. Aqui no caso eu só mudei essa galera, né, de ordem. Menos 5t ao quadrado mais 10t mais 40. Mexendo um pouquinho aqui nessa nossa equação, nós vamos precisar calcular o delta. Galera, isso aqui é uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. O delta é o b ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é 40. Resolvendo essa continha, o nosso delta vai dar 900, beleza? Para nós encontrarmos os dois instantes de tempo em que esse nosso corpo, né, esse saco de areia, chega na altura zero, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Em que instante de tempo t o nosso saco de areia vai estar no nível zero? É o que a gente está fazendo, beleza? Então, para encontrar as raízes, né, da minha equação, da minha função, eu continuo resolvendo. E aí a gente tem que t é menos b, ou seja, menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é 900, sobre 2a. O a é menos 5. Então, montei a minha equaçãozinha aqui. Ó. Menos 10, né, quando eu escolhi a raiz negativa, ó, menos 10 com menos 30, menos 40. Menos 40 dividido por menos 10, o tempo é igual a 4 segundos. A outra raiz vai ser menos 10 com mais 30, vai dar mais 20. Mais 20 dividido por menos 10 vai dar menos 2 segundos. Não existe tempo negativo. Então, o tempo que a gente vai considerar é aquele ali, 4 segundos. Ou seja, demora 4 segundos desde o instante em que o saco de areia se desprende, sobe, volta até o chão. Beleza? Então, matamos aí um pedaço da letra A. Agora, falta eu descobrir com que velocidade esse saco de areia chega ao chão. Aí, eu escolhi que a gente vai usar, galera, a gente vai usar a equação de Torricelli. Ó. V final é igual a V final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Qual que é o deslocamento desse cara? Ó, delta S, galera, é a posição final menos a posição inicial. Então, quando eu vou montar aqui a minha equação, deixa eu arredar para cá, arredar bem mineiro, né? Então, ó, quando eu arredo aqui, dá para você ver o seguinte, deixa eu voltar aqui para você acompanhar. Ó. Velocidade final é a velocidade com que ele vai chegar ao chão, é isso que eu estou querendo calcular. Velocidade inicial, como é para cima é positivo, ao quadrado 100. Mais 2 vezes a aceleração, que por apontar para baixo é negativo, vezes o deslocamento, posição final, que é quando ele está no chão zero, menos a posição inicial, que é de onde ele saiu, que é a altura ali do balão. Resolvi isso aqui, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes menos 10 vezes menos 40 vai dar 800, v ao quadrado é igual a 900, a nossa velocidade vai ser raiz de 900, mais ou menos 30 metros por segundo. Por que menos 30? Porque se nós atribuirmos que tudo que apontar para baixo é negativo, a velocidade também é negativa. Ah, professor, se eu colocasse
30 metros por segundo. Ia estar errado? Não, não ia estar errado não. A gente ia manter o certo na questão, o que interessa é o valor numérico da velocidade, mas, né, para ficar coerente com o raciocínio que a gente está usando aqui, menos 30. Tudo bem? Belezinha? Ok. E agora, o que eu vou pedir? Calcule a altura máxima que o saco de areia atingiu. Bem, a gente não precisou, né? Se você tivesse dividido para fazer a letra A subida e a descida, você já teria que ter calculado a altura. Como nós não fizemos, né, a gente vai calcular a altura máxima que o saco de areia atingiu agora. Eu vou arredar minha cara para cá. Vamos lá. Galera, primeira coisa então. Esse saco de areia, ó, ele saiu daqui com uma velocidade de 10 metros por segundo. Quanto tempo que ele demora para subir até a altura máxima? E aí, descobriu? Se você falou 1 segundo, acertou. Porque, galera, a gravidade faz a velocidade desse cara diminuir 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, ele precisa de 1 segundo para a velocidade sair de 10 e ir para 0. Ok? Então, se ele gasta 1 segundo para subir, 3 segundos para descer. Mas não foi isso que foi pedido aí na questão. Ele quer saber a altura máxima. Eu acho que para a gente calcular a altura máxima, a gente vai usar de novo a equação de Torricelli. A gravidade menos 10, meus queridos, na altura máxima, a questão não te informa isso não, tá? É você que tem que deduzir. Na altura máxima, a velocidade da bolinha é 0. Se não fosse 0, ela continuava subindo. Então, quando ela quando ela atinge a velocidade 0, é porque ela atingiu a altura máxima, ok? A velocidade inicial é mais 10 metros por segundo. A posição inicial é 40, né? A gente quer saber a posição final. Por isso que, ao meu ver, usar a equação de Torricelli vai ser mais fácil. Aqui vai ficar 0 ao quadrado, aqui 10 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 da gravidade, e o nosso ΔS é a posição final Hzão menos a posição inicial 40. Com isso, a gente substitui aqui na equação e nós encontramos que essa bolinha ela vai chegar na altura máxima igual a 45 metros, ou seja, desse ponto aqui até aqui, em 1 segundo, ela só andou 5 metros. Belezinha? Dúvida aí? Se tiver dúvida, manda comentário depois, ok? Meus queridos, e para finalizar, construa os gráficos velocidade por tempo e posição por tempo para este movimento. Galera, construir gráfico, eu vou fazer uma videoaula só para isso, porque gráfico é difícil. A velocidade por tempo, nem tanto. Antes de fazer o gráfico, deixa eu voltar numa coisinha aqui. Olha só, a gente discutiu aqui que esse cara subiu 5 metros e depois esse cara desceu até o chão. Então, qual que foi a distância percorrida? Ó, ele andou 5 metros, depois ele andou 45 metros. Então, no total, a distância percorrida foi 50 metros. Ó. 5 aqui, mais 45 aqui. Então, no total, a distância percorrida pelo saco de areia foi de 50 metros. Agora, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é 0, a posição inicial é 40. 0 menos 40, o deslocamento foi de menos 40 metros. Menos porque ele andou para baixo, beleza? Então, mostrei aí para vocês também a diferença entre distância percorrida e deslocamento. E para finalizar, olha só, o gráfico da velocidade por tempo, ele tem que ter essa cara aí, ó. Primeiro, ele sai com uma velocidade para cima, por isso positiva, de 10 metros por segundo. E à medida que o tempo corre, ó, tá passando o tempo aqui, a velocidade diminui. Demora 1 segundo para a velocidade diminuir de 10 para 0. Eu mostrei isso para vocês ali no slide anterior. Depois, o que vai acontecer? Passa mais 1 segundo, a velocidade vai para menos 10. Passou mais 1 segundo, a gente já está no 3 segundos, a velocidade é menos 20.
Passou mais um segundo, a minha velocidade chegou em menos 30. Então, a velocidade com que esse saco de areia vai chegar no chão vai ser de menos 30 metros por segundo. Tá aí o nosso gráfico. Se você calculasse essa areazinha aqui, ó, você encontraria a distância que ele percorreu na subida e essa outra área aqui maior, ó, onde eu estou passando aqui o mouse, você encontraria o tanto que ele percorreu na descida, ok? Aí você consegue tirar tanto a informação da distância quanto do deslocamento. E, para finalizar, um outro detalhe. Essa daqui é uma função de primeiro grau. A equação da velocidade em função do tempo é uma função de primeiro grau. V igual a V0 mais AT. Então, o nosso gráfico tem que ser uma reta. E é uma reta decrescente, porque a nossa aceleração gravitacional está convencionada, né, com sinal negativo. Galera, quando você tem o gráfico da posição em função do tempo, o nosso gráfico ele vai ser uma parábola. Bem, a posição inicial é 40. Após um segundo, a posição vai ser de 45 metros, é a altura máxima que ele chega. No instante 4 segundos, ele está na altura 0, que é quando ele chegou no chão. É muito comum na aula, né, o aluno perguntar, por que você não ligou 40 para cá por uma reta? Porque a equação horária da posição do MRUV é uma função de segundo grau. E função de segundo grau é uma parábola, né? Na verdade, é uma parábola, ok? Então, ó, a nossa concavidade da parábola está voltada para baixo, porque o nosso AT ao quadrado sobre 2, né, aquele azinho que está multiplicando o tempo, ele é negativo, é a nossa gravidade. Então, ó, é por isso que a concavidade da parábola é para baixo. Mas como eu falei com vocês, eu vou fazer uma videoaula só de gráfico para a gente discutir um pouquinho disso, tá bom? Esse gráfico aqui, galera, ele também me fala sobre a velocidade do corpo. De que maneira? Pela inclinação. Ó. Aqui, deixa eu dar um pause aqui para eu incrementar o meu PowerPoint. Só um minutinho aqui para eu colocar as inclinações. Prontinho, ó. Repara aqui na inclinação do nosso gráfico. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui vermelho. Olha só, a inclinação ela existia, porque o corpo estava em movimento, né? Ele começa o movimento com uma velocidade de 10 metros por segundo, só que essa velocidade diminui. Então a inclinação do nosso gráfico ó, ficou na horizontal, a inclinação é 0. É justamente quando ele atinge a altura máxima, velocidade igual a 0. E aí a inclinação ela começa a mudar. Olha só, antes era assim, inclinação 0, agora inclinação, a minha reta aqui agora ela está com inclinação negativa. Só que ela está ficando cada vez mais inclinada. É porque na descida ele está, é como se ele estivesse voltando, né? Ele antes subiu, opa, cadê minha mão? Ó, ele subiu, agora ele desce. Então ele agora no nosso referencial é como se ele estivesse voltando. Só que ele volta acelerado. A velocidade dele aumenta cada vez mais. Por isso que está representado aqui, ó, que a minha inclinação ela está diminuindo. Perdão, minha inclinação está aumentando. Beleza? Então, galera, é isso que eu queria falar com vocês aí nessa videoaula, né? De queda livre e lançamento vertical. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês perceberem alguma falhinha aí, alguma dúvida, me manda aí nos comentários. Vou falar igual a galera aí do YouTube. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e qualquer dúvida também você pode me chamar no meu Instagram, que vai aparecer aí no final, é @Thiago, com TH, Junior LV, beleza? No Júnior não tem R, tá bom? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até mais!